Então, meninas, chegamos nas aulas de mappings. Bom, os mappings coringas, eles são os três mais usados entre as lashes designers e são eles que se encaixam perfeitamente em cada olhar. Eu quis destacar só três, por quê? Porque esse é um assunto bem extenso e falar de numeração de cílios, falar de tamanho, de tipo de olhar, que olhar se encaixa em cada técnica, é um assunto que pode confundir, é um assunto que pode atrapalhar um pouquinho. Então, eu preparei a aula de hoje querendo facilitar o entendimento, um aprendizado de vocês. Então, eu vou tentar ser o mais curta e direta possível para que vocês não se percam, certo? Então, os três mappings que eu separei aqui são boneca, gatinho e esquilo. Esses são os quais vocês precisam iniciar. Esses são os quais vocês precisam aprender para conseguir entregar uns cílios de qualidade, um cílio que se encaixa realmente naquele olhar, certo? O primeiro deles que eu coloquei aqui na questão é o cílios boneca. Bom, ele é indicado para olhos pequenos e com muita pálpebra. Por quê? Eu vou colocar a foto aqui do mapping dele, a numeração dele, como é que ele é feito. E eu vou explicar uma questão para vocês. Se você for usar a técnica boneca no olhar de uma cliente, você já vai entender que essa técnica, o mapping boneca, ele é feito para abrir o olhar da sua cliente. Você viu que aquele olhar é pequeno, que ele tem uma pálpebra muito baixa. Eu posso fazer uma referência de um olhar de uma japonesa, por exemplo. Elas têm uns olhos naturalmente pequenos, né? Uma pálpebra também muito pequena. Se você viu que tem a necessidade desses olhos abrirem mais um pouquinho, você faz o mapping boneca nela, tá bom? Então, como é feito o mapping boneca? Você vai concentrar o maior número dos cílios sintético, do alongamento que você vai colocar nos olhos dela, no centro do olho, como eu estou mostrando na imagem. Então, a maior numeração vai ficar no centro. O cantinho interno, ele sempre vai ficar com uma numeração menor, sempre. Se você for fazer um volume russo, brasileiro, se você vai fazer um gatinho, se você vai fazer um esquilo, não importa. A menor numeração, ela sempre vai ficar no cantinho externo, que é nessa partezinha aqui, ó, do olho. Então, porque a menor numeração, ela sempre fica no cantinho interno do olho. Porque é o cílios mais fino e delicado que tem. Quando a gente chega no meio, os cílios ele vai engrossando um pouquinho mais. Se vocês, à medida que vocês forem trabalhando com isso, vocês conseguem perceber. O menor cílios e o cílio mais fraco que tem é o do canto interno. É o daqui pertinho do nariz. Então, vocês precisam trabalhar a menor numeração nele. Eu, no máximo, faço até o 9. Eu boto sempre o 8 ou o 9 no cantinho interno e vou trabalhando as outras numerações. Mas sempre tenha em mente que a maior numeração que você for fazer, seja no meio o 11, o 10, que geralmente eu faço o 10, ou o 12, ele precisa fechar com a mesma numeração que você continuou no canto interno. Então, se no centro você começou com um 10, você vai continuar diminuindo a numeração com o 9 e o 8, como está mostrando aí na imagem. Então, não tem errada, tá? Vocês não conseguem ficar sem a música. Vocês não conseguem ficar assim perdidas quando vocês vão fazer uma técnica dessa, um mapping desse, porque é um mapping bem óbvio, sabe? Então, o cílios boneca, ele serve para abrir o olhar da sua cliente. Viu que ele é pequeno, viu que a cliente ela necessita de um cílios simples e normal, ela quer um cílios normal, você pode estar fazendo também um mapping boneca, porque ele não entrega nenhum tipo de
de expressão, por assim dizer. Ele vai abrir esse olhar, mas também ao mesmo tempo vai mostrar que tem cílios ali. Essa é a função dele, certo? Então, boneca, ele além de ser pacífico, ele é benéfico, ele abre o olhar da sua cliente. Tá bom? Tá certinho? Agora, o gatinho. O queridinho delas, o favorito, o que elas mais desejam. Por que essa agonia toda com os cílios desse, hein, gente? O gatinho, ele é indicado para quem tem olhos redondos e grandes. Exatamente o gatinho. Por que eu diria isso? O gatinho, ele tem a função de puxar o olhar. Se você se deparou com a cliente que tem um olho muito redondo, ou além de ser redondo, ele como é que eu posso dizer, bem aberto, sabe, grande, você precisa fazer um mapping gatinho, porque a maior numeração dele sempre vai acabar no canto externo do olho. Então ele vai puxar esse olhar, os cílios ele vai apontar para a direção, né? Ele vai fazer aquele gatinho literalmente. Então ele vai puxar o olhar. E é isso que a sua cliente precisa. Se você está vendo que ela tem uns olhos redondos e grandes, você pode estar falando com ela, olha, eu queria fazer um gatinho, o que você acha? Elas vão entender o seu lado, entender o que você está explicando, que você quer puxar mais o olhar delas, geralmente elas concordam porque elas amam os cílios gatinho. Esse é o mapping do gatinho. Ele também não tem errada, tá? A maior numeração dele fica no canto externo do olho, no canto de cá. Então, vocês vão usar ou um tamanho 12, um tamanho 11, uma das maiores numerações para esses cílios, a depender do gosto da sua cliente e também dos cílios dela, a estrutura dos cílios. Se você está vendo que no natural dela, os cílios é frágil, que o cabelo dela é muito fino, que ela não vai suportar os cílios no tamanho que ela quer, você pode estar falando, olha, eu vou colocar uma numeração menor. Se ela quer um tamanho, tem cliente que já sabe o tamanho que quer. Então, se ela falar para você, eu quero um tamanho 13 ou um 12, e você vê que não vai suportar, você fala, olha, eu posso colocar um tamanho 11 ou um pouquinho de 12, um pouquinho de 11, mesclar a situação para que não fique tão desproporcional, porque tem cílios que realmente não aguentam o peso do fio sintético, certo? Mas geralmente nesses casos vocês não tem problema não. O cílios gatinho é para puxar o olhar e diminuir esse olhar de uma cliente que tem um olho redondo e grande, tá bom? Essa é a função do gatinho. Vocês conseguem ver pela imagem que não tem errada para fazer o mapping dele. Começa com um fio pequeno no canto interno do olho e vai crescendo, 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 crescendo e acaba na numeração maior do cílio sintético, tá bom? Chegamos no mapping coringa. Por que eu poderia dizer que ele é um mapping coringa? Ele é o ideal para todos os tipos de olhares, porque o esquilo, gente, ele se encaixa em quase todos os olhos. Ele é a junção do boneca com gatinho. Eu, na maioria dos meus atendimentos, trabalho com esquilo. Por isso que eu disse que eu ia só abordar 3 aqui e ia ser bem curta e direta nessa videoaula, porque o esquilo ele já mata a charada. Não que vocês não vão estudar os olhares da sua cliente, mas o esquilo ele facilita muito. Por quê? Eu posso até mostrar pela imagem que vocês estão vendo um dos meus trabalhos que eu fiz com um olho amendoado e outro com uma pálpebra bem aqui nessa parte do ponto alto aqui da sobrancelha, uma pálpebra bem cheia aí, tomando quase todo o final dos olhos. Acho que eu consigo mostrar aqui para vocês, peraí. Aqui. Esse é um amendoado e esse também é um cílios que teve uma pálpebra bem cheia e tomando conta do olhar. Essas duas clientes gostam de gatinho.
mas também tem uma pálpebra que fica bem, sabe, em cima dos olhos, uma pálpebra caída. Então eu fiz um esquilo, porque o esquilo, eu vou colocar o mapping dele aí. Ele é a junção do boneca com o gatinho, como eu já disse. E ele meio que fica no meio ali, a maior numeração dele fica no meio dos olhos e quase indo para o final dos olhos, ou seja, é um meeiro. Ele tá tanto indo para um boneca quanto indo para um gatinho. Então, a sua cliente ela vai ficar satisfeita com o trabalho, mesmo que você fale para ela, olha, eu posso fazer um esquilo, que é quase um gatinho, se ela precisar de um boneca. E aí você está falando, eu vou fazer um boneca na senhora, porque precisa abrir os seus olhos, a gente precisa mostrar que tem cílios ali, mas aí a vontade dela é de fazer que você faça uns cílios, como é meu Deus, uns cílios gatinho. Se você fizer 100% um gatinho, os olhos dela pode cair, ou pode não combinar tanto, porque é um olho pequeno. Enfim, você sabe bem o que eu quero dizer aqui. E aí, você pode estar explicando para ela, olha, não vai ficar muito legal, eu posso fazer um esquilo, que é o meeiro. Eu faço tanto boneca quanto um gatinho. Se ela ficar na dúvida de que vai ficar puxado, você fala para ela, vai ficar puxado sim. Vai ficar um gatinho, vai ficar um negócio muito bonito, porque o esquilo, ele faz isso, ele estica também esse olhar, ele puxa bem o olhar, tá? Mas ele ao mesmo tempo é saudável, não tanto quanto o gatinho em si, específico. Mas ele é meeiro ali. Então, um esquilo mata a charada, tá certo? O ponto todo em questão é que não tem como vocês se perderem. Eu já vi muitas meninas ensinando muitas outras técnicas sem falar sobre a base, sobre o básico, que é o boneca, que é o gatinho, que é o esquilo. Você só precisa deles três para começar e depois passar a ver uns outros mappings, umas novas técnicas, uns novos jeitos de trabalhar, sem se perder, sem ficar confusas, tá? Eu não estou privando vocês de saberem sobre o real sentido da extensão de cílios, mas é necessário que vocês aprendam realmente o, o que é de verdade, né? O que eu cheguei e eu quero aprender isso. O que será isso? Então, eu tô aqui para mostrar logo de cara, sem fazer muito rodeio, tá certo? Boneca, abre os olhos. Gatinho, puxa. Esquilo é o meeiro ali. Então, se a sua cliente brigar com você, você falando que vai fazer um boneca, e ela não quer um boneca, ela quer um gatinho, aplica um esquilo nela e tá tudo certo, tá bom? Agora, se é urgente que você precise de um boneca, você faz uma boneca nela, mostra ela primeiro, explica a ela e ela vai entender a questão, tá bom? Acho que a aula de hoje era para isso, né? Era só isso mesmo. Vocês entenderam direitinho? Se tem alguma dúvida, vocês podem estar anotando na próxima aula. Eu vou estar mostrando a vocês como aplicar essa técnica, falar um pouco mais sobre a questão do alongamento, como vocês podem praticar o alongamento em camadas. Eu acredito que vocês vão gostar muito, tá bom?